Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como provar a existência de Deus? Na verdade, esse vídeo ele será uma resenha do livro de dois autores cristãos. O nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O autor mais famoso deles é o Norman Geisler. E neste livro, o Norman Geisler, assim como o Frank Turek, eles acabam provando a existência de Deus basicamente por três argumentos, que são o argumento cosmológico, o argumento teleológico e o argumento moral. O argumento cosmológico, ele não é algo contemporâneo. Nós podemos observá-lo, por exemplo, nas obras de São Tomás de Aquino. Mas através da apologética contemporânea, o Norman Geisler ele acaba trazendo esse argumento cosmológico da origem do universo através do argumento cosmológico Kalam. E esse argumento ele é constituído da seguinte maneira. Ele é formado por três partes, que são uma premissa geral, uma premissa particular e uma conclusão. Se essa premissa geral e essa premissa particular forem verdadeiras, não tem como a conclusão não ser verdadeira. Então, esse argumento cosmológico Kalam, ele é nada mais, nada menos do que um silogismo que pode provar a existência de Deus da seguinte maneira. Vamos lá, premissa geral, premissa particular e conclusão. A premissa geral, a ideia geral é que tudo que teve um começo tem uma causa. O universo teve um começo. Então o universo teve uma causa. Premissa geral. Tudo que teve um começo teve uma causa. Agora, qual a premissa particular? O universo. Eu já restringi, eu não disse tudo. O universo teve um começo. Qual a conclusão? O universo teve uma causa. E para nós, essa causa é Deus. Então, esse é um argumento bem sofisticado e, como eu disse, se a premissa geral e a premissa particular estiverem corretas, não tem como, é impossível de a conclusão estar errada. Então, vamos analisar a primeira premissa, a premissa geral. Tudo que teve um começo tem uma causa. Essa premissa é verdadeira? É. Vamos para a segunda premissa, que é a premissa particular. O universo teve um começo. E hoje é aceito cientificamente que o universo teve um começo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Conclusão, o universo teve uma causa. Então, isso é uma conclusão que é construída de forma inequívoca. Se as duas premissas estão corretas, então a conclusão certamente só pode estar correta. Mas como eu disse para vocês, como provar que o universo ele teve uma causa? Então, até o século XIX, quando se perguntavam qual a origem do universo, a resposta de cientistas ateus era que o universo sempre existiu. Então, se o universo sempre existiu, o universo é eterno. Vocês lembram daquela passagem bíblica de Malaquias capítulo 3, versículo 6? Em que Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Por que Deus não muda? Porque Ele é eterno. Então, se o universo sempre existiu, o universo ele não muda. Se o universo não muda, o universo é eterno. Essa era a conclusão, essa era a concepção que os cientistas ateístas tinham até o século XIX. Mas no século XX, aparece um físico chamado Albert Einstein, com a teoria geral da relatividade, e
através da sua descoberta científica, ele comprovou que o universo está em expansão. As galáxias estão se distanciando. Então, se o universo ele está em expansão e se as galáxias estão se distanciando, então o universo ele não é estático. O universo ele não é parado. A conclusão dos cientistas ateístas até o século XIX era essa, que o universo é parado, é estático e é eterno. O universo não muda. Só que essas descobertas de Albert Einstein colocou tudo isso por água abaixo. Porque ele comprovou que o universo está mudando, o universo está se expandindo, as galáxias estão se distanciando uma da outra. O cosmos está se expandindo. Então, o universo ele não é estático. Então, se ele não é estático, ele não é eterno. Se ele não é eterno, aí é onde é que está a grande contribuição do Albert Einstein. Se ele não é estático, se ele está passando por mudanças, cientificamente, o universo teve um começo. Se ele não é estático, se ele não é eterno, então é uma prova científica de que o universo teve um começo. Mas aí, hoje, o mundo ateísta, os cientistas ateístas, eles podem dizer, não, mas a causa do universo é o Big Bang. Não, o Big Bang é discutível aqui, tem cristãos que concordam, tem cristãos que não concordam. Inclusive o autor, o Norman Geisler, ele concorda com a possibilidade do Big Bang ter sido a origem do universo. Mas perceba que o argumento aqui que nós estamos nos prolongando não é sobre a origem do universo, mas quem causou o universo. Porque o Big Bang, se é que ele aconteceu, ele pode ser simplesmente a origem do universo. Ou seja, o universo começou a partir do Big Bang. O Big Bang ele não está fora da origem do universo, ele está incluso. Ele é o início do universo, se é que podemos dizer assim. Alguns que concordam e outros que discordam da teoria do Big Bang. Mas, enfim, estamos aqui querendo saber a causa. Então, cientificamente também nós sabemos que tempo, matéria e espaço são coisas distintas, mas que são interdependentes. Ou seja, a matéria, para existir, ela precisa de um espaço. E a matéria, para passar a existir, ela precisa começar a existir num tempo, no início de um tempo. Então, tempo, espaço e matéria estão interligados, apesar de serem distintos entre si. Então, se o nosso universo ele é formado por essas grandezas, tempo, espaço e matéria, significa que quem criou o universo, ele não está limitado ao tempo, ao espaço e à matéria. Vou fazer uma comparação. É como um homem que constrói um celular. O homem ele não é limitado pelo celular. O homem está fora do celular. Da mesma forma, se esse ser que nós entendemos como Deus, ele é a causa deste universo, e ele criou o tempo, o espaço e a matéria, se ele criou o tempo, ele está fora do tempo, ele não é limitado pelo tempo. Se ele não é limitado pelo tempo, ele é eterno. Por isso que aquela pergunta ateísta, então quem criou Deus? Ela não tem lógica. Ela não tem lógica. Porque se o universo ele começa a existir a partir do início do tempo, esse ser que criou o tempo ele não é limitado pelo tempo, portanto ele é eterno. Da mesma forma, esse ser que cria o espaço, ele é não espacial. Então ele é onipresente. Ele não é limitado pelo espaço. É ele quem cria o espaço, ele está além do espaço. Assim também, como ele criou a matéria, ele não é limitado pela matéria, ele é imaterial. E sabe quem é que apresenta
esse ser transcendente com essas características que nós estamos observando através de evidências racionais e também científicas? A Bíblia. A Bíblia diz que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. João 4:24 diz que Deus é espírito, portanto importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a Bíblia diz que ele é imaterial. A Bíblia diz que ele é onipresente, então ele não é limitado pelo espaço, ele não é limitado também pela matéria. E a Bíblia diz também que ele é eterno. Então nós temos evidências racionais a partir dessas compreensões científicas, que esse ser transcendente ele só pode ter essas características. Esse é o argumento cosmológico, o argumento a respeito da origem do universo. Mas agora vamos ver o segundo argumento que os autores acabam utilizando lá no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Esse título, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, ele parece ser autocontradtório, mas na verdade não é. Porque a noção de fé que os ateus têm, dos cristãos, é que a nossa fé é algo irracional. A gente aceita as coisas sem questionar, sem ter nenhuma evidência racional, lógica, para acreditarmos da forma como acreditamos. Em outras palavras, para muitos cientistas, a fé é uma loucura. Mas nós estamos vendo que a fé ela não é irracional. A fé ela é amparada em evidências racionais. Por isso que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos exorta a estarmos preparados, a estarmos prontos para dar razão da esperança que é em nós. Ou seja, nós devemos estar prontos para dar a razão da nossa fé. Então, se temos que estar prontos para dar a razão da nossa fé, significa que a nossa fé ela não é irracional. Ela é racional. Racional, razão. Agora vamos para o segundo argumento, que é o argumento teleológico. Eu gosto muito desse argumento. O argumento teleológico é o argumento do planejamento. Em tudo no universo e na natureza em que nós observarmos, vamos ver que existe um planejamento. Por exemplo, a posição estratégica da Terra. Se o nosso planeta fosse um pouco mais próximo do Sol, seria tão quente, que seria impossível ter vida em nosso planeta. Mas também se o nosso planeta ele fosse um pouco mais distante do Sol, ele seria tão frio que também seria impossível ter vida em nosso planeta. Como explicar a posição estratégica da Terra adequada para a vida? Então teve um planejamento inteligente por trás. Se de repente você caminhar e se deparar com um notebook, um celular, alguma tecnologia sofisticada, você vai ver o planejamento, você vai olhar para o planejamento e você não vai dizer, isso aqui veio do nada. Inteligência provém de um ser inteligente. Então, se nós conseguimos enxergar o planejamento no universo, a inteligência no universo, é porque o nosso universo ele provém de um ser inteligente. Mas não é só isso, não para por aí. Por exemplo, qual a fórmula química da água? H2O. Se o nosso planeta não tivesse hidrogênio, não teríamos água. Se não tivéssemos água, a nossa vida e a vida de outros seres vivos estaria comprometida. Outro detalhe também, que nós temos uma quantidade adequada de oxigênio. A nossa atmosfera contém 21% de oxigênio. Se nós não tivéssemos uma porcentagem adequada, a nossa respiração ficaria comprometida. E a nossa respiração comprometida, a nossa própria vida estaria em risco. Outro detalhe também é que o oxigênio ele está justamente na parte atmosférica em que nós gravitamos. Porque quanto mais alto, menos oxigênio há naquele nível atmosférico. Então veja como Deus ele pensou em tudo. O oxigênio está justamente onde nós andamos, caminhamos, habitamos. O Senhor, Deus, ele pensou em tudo. Nós temos também um movimento chamado de movimento de rotação, que dura 24 horas. Se o nosso movimento de rotação durasse mais dias, nós teríamos dias mais quentes. E dias mais quentes traria como consequência mais secas para o nosso planeta. E aí a vegetação estaria em risco.
Os recursos naturais estariam em risco e a nossa própria sobrevivência e também a de outros seres vivos também. Um outro detalhe também que o Norman Geisler traz no livro é que existe trilhões, né? Trilhões é a distância que há entre uma estrela e um planeta. Nós enxergamos aquele pontinho no céu, mas ela é tão distante. E por que isso é importante? Se o nosso planeta ele fosse bem próximo de uma estrela, o nosso planeta fazer a órbita, ele poderia chocar com essa estrela e o nosso planeta entrar em colapso. Então Deus ele pensou em tudo. Esse é o argumento teleológico, o argumento do planejamento. E o terceiro argumento é o argumento moral. Para a cosmovisão ateísta, que pode ser naturalista evolucionista, é que as nossas decisões morais são nada mais, nada menos do que predisposições genéticas. Ou seja, estamos apenas seguindo os nossos instintos genéticos. Então, se estamos apenas seguindo os nossos instintos genéticos, então aquilo que nós dizemos que é certo, ele não é certo em si, é só uma questão genética. É algo que nós herdamos, né, dos nossos pais, dos nossos antepassados, nossos antecessores. E outra explicação que o naturalismo evolucionista traz é que tudo seria uma questão de sobrevivência. Né? Por que agimos de determinada forma? Apenas por uma questão de sobrevivência. Por exemplo, né, como explicar, por exemplo, atos de bondade? Para essa cosmovisão naturalista evolucionista, é apenas uma questão de sobrevivência. Eu dou para receber. E aí eu sou preservado. No livro ainda, os autores trazem alguns teóricos que, quando colocam Deus de escanteio, Deus de lado, eles acabam fazendo apologias a coisas horríveis, como, por exemplo, o estupro. Porque, assim como são com os animais, eles não pedem licença para acasalar. Para preservar a espécie, eles seguem os seus próprios instintos e realizam as suas relações sexuais. Então, como na cosmovisão naturalista evolucionista nós somos apenas animais racionais, e eu não concordo com isso, não concordo que nós somos animais, mesmo que sejam racionais, porque nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Diferente dos animais, nós não seguimos apenas os nossos instintos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas voltando aqui ao argumento de alguns teóricos naturalistas evolucionistas, é que, da mesma forma como o animal não pede licença para acasalar, o homem também não deveria. Então, para preservar a espécie humana, ele poderia naturalmente praticar um estupro. Então, o estupro não seria algo imoral. Então, veja que coisa horrível. Há um outro teórico também, evolucionista, que nessa mesma ideia de preservação, de atos morais fundamentados na preservação ligado à seleção natural, é que, da mesma forma, o homicídio seria algo justificável. Aquele indivíduo está matando apenas para sobreviver. Então, nós vimos aqui já a apologia ao estupro e a apologia ao homicídio. Mas, se tudo nessa cosmovisão naturalista, evolucionista, gira em torno da autopreservação, se aquele ato que eu considero moral ou imoral, eu realizo para me preservar, como explicar, por exemplo, um pai ou uma mãe que dá a vida pelo seu filho?
Como explicar, por exemplo, um pai e uma mãe que deixa de comer e dá de comer ao seu filho para que ele não passe fome? Como explicar essas renúncias, esses atos altruístas que não têm nenhum interesse em troca? Então não tem autopreservação aqui. Como explicar isso? Então nós conseguimos perceber que, diferentemente dos animais, nós não agimos exclusivamente pelos instintos. Então, nós percebemos que a raça humana, ela contém consciência do que é certo e do que é errado em sua mente. E quem implantou essa consciência moral na mente humana? Esse ser transcendente que criou o universo. Então, o argumento moral também é mais uma prova da existência de Deus. Até aqui eu só provei a existência de Deus. Os autores provaram. E eu estou aqui também repetindo esses argumentos que eles acabaram utilizando. Até aqui, eles e eu apenas mostramos a existência de Deus. Mas existem tantas religiões no universo, como provar quais religiões estão certas? No próximo vídeo, que vai ser como provar a existência de Deus, parte 2, eu vou mostrar que o Deus certo é o Deus dos cristãos, a partir de argumentos racionais e de evidências históricas. Nós vamos ver que o Deus correto é o Deus dos cristãos. Então, você já sabe que Deus ele é real. Você tem evidências de sobra que Deus existe. E para não duvidar dele. Você sabe como ele é grande, como ele é gigantesco, como ele é ilimitado por não ser justamente limitado pelo tempo, pela matéria e pelo espaço. Esse Deus ele não tem limites. Mas que Deus é esse? É o Deus dos budistas? É o Deus dos muçulmanos? É o Deus dos judeus? É o Deus dos cristãos? É o Deus dos politeístas? Dos hinduístas?